A Capitã Cloroquina mostrou que ela é aquilo que a gente imaginava que ela fosse. Imaginava não, a gente sabia que ela era mesmo. É um personagem lateral, de pouca importância, que ganhou algum protagonismo indevido, depois principalmente da saída de Mandetta e Nelson Teich e da chegada de Eduardo Pazuello ao Ministério da Saúde. É um daqueles tristes personagens que são muito comuns no governo Bolsonaro, que acabam ganhando protagonismo por defenderem ideias que vão ao encontro, né, do, digamos, ideário bolsonarista. Tem alguma coisa de errado nisso? Queria o quê? Que ele escalasse pessoas com as quais ele não concorda? Não, nada de errado nisso. O problema é que esse é o fator preponderante para que essas pessoas sejam indicadas. Que são pessoas com baixa qualidade técnica, que não têm condições de exercer os cargos que exercem. Posso dar um exemplo aqui. Regina Duarte. A Regina Duarte é uma antipetista. Pô, ótimo. Vai cair muito bem na Secretaria de Cultura. Foi aquela tragédia. Aliás, quando a Regina Duarte foi defenestrada, foi colocada na rua por Bolsonaro, e de uma maneira patética, praticamente agradeceu estar sendo demitida e prometeu que ia cuidar da Cinemateca em São Paulo, porque ficava inclusive perto da casa dela. Ela nunca colocou os pés na Cinemateca desde então. Está abandonada. Uma personagem que não tem estofo intelectual e principalmente técnico para exercer a função para a qual foi indicada, mas isso nunca foi um impeditivo dentro desse governo. A Capitã Cloroquina é exatamente assim, ela ganhou protagonismo no seu estado quando defendia uma pauta muito fácil, né, para ganhar destaque entre os bolsonaristas, que era o ataque aos médicos cubanos que vieram ao Brasil pelo Mais Médicos. Aliás, ataques virulentos, violentos e covardes, porque tinham como alvo as vítimas. Se aquilo era uma relação de semi-escravidão, e eu concordo que era, concordo, a maneira como foi fechado o acordo com o governo cubano era vergonhosa. O salário era retido pelo governo 90% nas mãos da família Castro. Os cubanos não tinham direito a viajar, não tinham direito, quase sempre, a trazer a família. Estavam sim numa relação de semi-escravidão. Só que aí essa gente ia lá e vaiava a vítima. Então você está criticando uma relação de semi-escravidão e vai lá e hostiliza e humilha o semi-escravo. Era o que faziam a Mayra e companhia. Ganhou protagonismo, ganhou palco e ocupa um cargo para o qual não está preparada. Serviu o depoimento de ontem, pelo menos para expor de maneira inequívoca e inegável as mentiras de Eduardo Pazuello. A Mayra confirmou que o seu superior hierárquico ficou sabendo, na melhor das hipóteses, no dia 8 da crise em Manaus, quando o Pazuello havia mentido na CPI. Já havia sido desmentido, mas é diferente quando esse desmentido vem de alguém que trabalhava diretamente com ele. Defendia que havia ficado sabendo somente no dia 10. No dia 8, talvez até um pouco antes, de acordo com as palavras da Capitã Cloroquina. Confirmou, ainda que tenha tentado negar a existência daquele aplicativo, e confirmou aquilo que a gente não sabia, Sheila, que o tal do hacker, aquele papo furado do hacker, éramos nós. O que era o hacker? Que eles diziam, um hacker invadiu. Oi? O Omar Aziz ficou... Não, o hacker, na verdade, eram repórteres que tinham feito simulações, como o nosso Pablo Fernandes fez. Era de você que o Pazuello estava falando, Pablo. Fazendo simulações que mostravam que aquele troço lá recomendava sempre o mesmo coquetel para qualquer pessoa com qualquer sintoma. Inclusive gestantes e crianças. E pessoas que não estavam doentes. Aí o aplicativo foi retirado do ar, não por causa do ataque hacker. Isso é papo furado. Mas porque a imprensa expôs aquele absurdo por meio exatamente desse expediente, que é legítimo, né? A simulação de uso para mostrar o que estava acontecendo ali. Aliás, é um constante, né? Nesse governo, as idas e vindas, o governo vai tateando nas medidas na base do acerto e erro, e quando erra, recua, mas sem admitir o erro, colocando a culpa na imprensa, no hacker, no PT, em quem quer que seja, nos comunistas. Então o depoimento da Mayra pelo menos serviu para isso, para garantir o indiciamento a Pazuello, que na minha opinião deveria ser convocado de novo,
Para ela, talvez uma reprimenda, porque é um personagem muito irrelevante, né, no meio da investigação que importa, que é quem tomou as decisões importantes para que o governo não combatesse a Covid-19 no último ano. Mas agora a gente pode detalhar o que foi dito pela capitã Cloroquina. Ela voltou a defender o uso do medicamento que deu apelido a ela, a cloroquina, um medicamento que não tem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19, aliás, tem o contrário, né? Tem ineficácia comprovada, questionou a OMS e entrou em contradição pelo menos 11 vezes. A gente começa pela crise em Manaus. A secretária contradisse Pazuello e disse, como eu já afirmei, que o ex-ministro foi alertado sobre o risco de desabastecimento de oxigênio no dia 8 de janeiro. Vossa Senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter lhe informado antes. Quem está falando a verdade? Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Bom, na semana passada, como eu já disse também, Eduardo Pazuello sustentou que teve conhecimento da situação só no dia 10 de janeiro, ou seja, 2 dias depois do que afirma a capitã Cloroquina. As autoridades amazonenses alertaram o Ministério da Saúde sobre a iminência da falta de oxigênio? Não alertaram, apenas no dia 10 à noite, pessoalmente. Contradizendo mais uma vez Eduardo Pazuello, Mayra Pinheiro disse que o Ministério da Saúde orientou o uso da cloroquina, mas não recomendou. Vamos tentar entender a diferença entre essas duas coisas. O senador Renan perguntou para a senhora recomendou cloroquina? A senhora disse não. Não, recomendou não, orientamos. Qual é a diferença? Eu não entendo. Qual é a diferença entre recomendar e orientar? Orientação é um documento do Ministério. Existe o documento que eu estou falando, uma norma técnica, senador. Entendeu? Entendeu a diferença entre orientar, mas não recomendar? Eu não entendi nada. Não. E quando o presidente oferecia para EMA, quando o presidente tomou, quando estava doente, virou para uma câmera numa live e disse: eu acredito na cloroquina. E você? Como se estivesse fazendo um comercial, só faltou entrar ali o logotipo, né? Cloroquina, liberta o tigre em você. Aquilo é recomendar ou é... Qual é a outra palavra? Orientar. Aquilo é recomendar ou orientar? Como é que a gente deve encarar esses episódios todos em que o presidente foi garoto propaganda daquele medicamento? Que papo furado. E em que medida isso alivia, né? E em que medida isso alivia? Dizer que orientou, mas não recomendou. Bom, orientou, né? Orientou. Que diferença é essa? O povo, o que o Boechat chamava de Dona Juventina, seu Adamastor, eles vão olhar aquilo e falar assim, mas eu não vou tomar porque ela só está orientando. Ela não está recomendando, então é melhor... Que diferença faz isso? Essa mulher, quando Manaus estava sem oxigênio, quando os manauaras estavam morrendo, sufocados, foi lá e despejou um caminhão de cloroquina na cidade como forma de resolver o problema. E agora vem com esse papo semântico de orientar e recomendar. Pelo amor de Deus, a gente pode ser meio bobo, mas não é completamente idiota. Em frente. A secretária afirmou ainda que nunca recebeu ordens para indicar remédios com ineficácia comprovada no tratamento da Covid-19. Vossa Senhoria recebeu ordem para fazer a defesa do uso da cloroquina? Não. Ou foi uma iniciativa sua, pessoal? Nunca recebi ordem e o uso desses medicamentos não é uma iniciativa minha, pessoal. O presidente da República ou o ministro da Saúde, em algum momento, pediram a Vossa Senhoria que atuasse com protagonismo na defesa do uso da cloroquina? Nunca. Mayra chegou a dizer que a cloroquina tem ação antiviral e foi contestada pelo senador Otto Alencar, que também é médico. A gente tem estudos mostrando o efeito antiviral, antibacteriano. A cloroquina, a hidroxicloroquina, é um antiparasitário. É uma droga antiga usada para combater malária, causada pelo plasmodium, que é um parasita. Não existe nenhuma medicação que possa evitar a contaminação por um vírus. Eu pergunto à senhora, tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil?
só vacina. Varíola, só vacina. H1N1, só vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral. Afirmou ainda que o Brasil não é obrigado a seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Vamos acompanhar mais um trecho do que disse Mayra Pinheiro ontem à CPI. A OMS, ela retirou a orientação desses medicamentos para tratamento da Covid, baseada em estudos que foram feitos com qualidade metodológica questionável, usando o uso das medicações na fase tardia da doença, onde todos nós já sabemos que não há benefício para os pacientes. Eu já informei anteriormente para o senhor, o Brasil não é obrigado a seguir as orientações da OMS. E se assim fizéssemos, senador, nós teríamos falhado, assim como a OMS falhou várias vezes. O Brasil não é de fato obrigado a seguir recomendação da OMS, como nenhum governo é, mas é mentira que a OMS retirou a cloroquina da lista de remédios recomendados pelo simples fato de que a hidroxicloroquina jamais foi recomendada pela OMS, nunca. O que houve foram documentos ali dizendo que a hidroxicloroquina estava sendo estudada em vários países como uma possível forma de combate à doença depois dos primeiros sintomas, mas sublinhando, não há comprovação científica de que esse remédio tenha eficácia. A OMS jamais recomendou a hidroxicloroquina, a Mayra é uma médica, ela sabe disso, espero que saiba. Caso contrário, será uma péssima médica, muitíssimo mal informada. Né? Então, ou ela sabe que está mentindo, ou ela está muitíssimo mal informada, porque o que ela contou agora é uma mentira grossa, uma cascata grossa, uma lorota internacional. E a partir de março, aí sim, a OMS passou a recomendar o não uso dessa doença, março deste ano, porque aí já havia estudos suficientes para afirmar que a gente usa aqui o termo remédio de eficiência não comprovada, é muito leve isso. A cloroquina já teve a sua ineficiência comprovada. É diferente. E a OMS, inclusive, alerta para os riscos de você tomar esse remédio que não serve para a Covid-19 em nada e que pode causar efeitos colaterais mais graves até que a própria doença. Mayra está mentindo. E ela sabe que está mentindo. Pois é, em determinado momento na CPI, ela falou sobre o desenvolvimento da ciência, né? Que no primeiro momento não se sabia tudo e a gente ainda não conhece tudo sobre a Covid-19. A ciência vai evoluindo e as recomendações ou orientações também evoluem. E isso tem sido uma constante, assim, embora eu ache que a doutora Mayra, ela teve muita tranquilidade, né, para responder. Eu acho que ela estava muito serena, estava muito segura das informações ali que ela passou. Pelo jeito passou também por uma sessão de media training, assim como fez o Eduardo Pazuello. Então, tranquilidade para colocar ali o que ela levou de ideias, ela teve. Mas aí, em determinado momento, serve essa questão de que a ciência evoluiu, e em outros momentos não, né? Por exemplo, dizer que a OMS em algum momento recomendou o uso Aliás, o senador Marcos Rogério, ele tem feito isso, né, nas últimas sessões. Ele leva informações descontextualizadas para, por exemplo, dizer todos os governadores recomendaram também o uso da cloroquina, hidroxicloroquina, mas é coisa de 2019, né? Antes de todos esses estudos serem concluídos. Então, em determinado momento vale essa justificativa de que a ciência está evoluindo, de que o conhecimento a respeito do coronavírus está evoluindo, e em outros momentos não, né? O retrato de momento é o que está valendo. Então, essa coisa da 2 pesos e 2 medidas, ou 2 pesos e 1 medida, não sei exatamente como é a expressão correta, né? Porque dizem que não são 2 pesos e 2 medidas, e sim 2 pesos e 1 medida. Isso está aparecendo muito aí na CPI do coronavírus, CPI da pandemia. Exatamente. Você foi muito bem, Carla. Médicos recomendam tratamentos e deixam de recomendá-los quando esses tratamentos se mostram ineficazes. A ciência não está escrita num monólito, não é o código de Hammurabi. Ela vai evoluindo e vai se alterando. Os médicos antigamente recomendavam sangrias para várias infecções, colocavam sanguessugas na pele das pessoas. Isso deixou de ser feito. Havia médicos muito bem conceituados que operavam lobotomias
em pacientes psiquiátricos. Colocavam lá um picador de gelo aqui, ó, pertinho do olho, batiam com um martelo, o cara virava aquilo era utilizado frequentemente e à luz do dia. A ciência vai evoluindo e esses métodos são descartados. A cloroquina foi tratada como uma esperança, sim, lá atrás, especialmente pelos seguidores daquele médico francês, aquela figuraça lá, Didier Ranou. É esse o nome? Uma figura, né? Mas o cara muito respeitado. Falou, isso aqui funciona, isso aqui vai dar certo. Todo mundo ficou animado. Oba! É uma das primeiras esperanças contra essa doença. Aí vieram as pesquisas e comprovaram que, infelizmente, o médico estava errado. Ah, mas como é que chama o ex-secretário de saúde aqui de São Paulo? O Davi Wippe. Ah, mas o Davi Wippe, o médico conceituadíssimo, se tratou, usou. Vai perguntar pro Davi Wippe agora se ele usaria hoje. 1 ano faz muita diferença. A gente descobriu muita coisa. A gente falei 2019, não, é 2020. 2019 foram os primeiros casos lá na China e tudo mais. Aqui foi começo de 2020. Isso. 1 ano foi suficiente pra gente saber que esse troço não funciona. Tanto é que o mundo inteiro abandonou. Quando o Donald Trump ficou doente, ele tomou 200 remédios diferentes. O coquetel administrado ao presidente americano mudava a cada dia. Eram os melhores médicos do mundo. Hospital militar lá nos Estados Unidos. A hidroxicloroquina não foi colocada no pacote de remédios tomados pelo Donald Trump um único dia. Esse remédio não entrou no corpo do presidente enquanto ele se recuperava da Covid-19. Então a gente aprendeu muita coisa. E uma delas foi, a cloroquina não funciona. O mundo inteiro, infelizmente, abandonou essa esperança. Aqui a gente continua nessa. Cloroquina pra Ema. Eu tomo cloroquina e você cloroquina, doutora cloroquina. Só o Brasil tá certo? Só o Brasil? O Brasil e mais meia dúzia de países irrelevantes sabe qual é a solução? E o mundo tá errado? Gastando trilhões no desenvolvimento de vacinas em busca da cura? Ora... Durante o depoimento, o presidente da CPI, Omar Aziz, respondeu a uma publicação feita nas redes sociais pelo presidente Jair Bolsonaro sobre um projeto dele. O texto previa que os médicos pudessem ser responsabilizados até criminalmente se recomendassem remédios com ineficácia comprovada no tratamento de doenças como a Covid-19. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui no meu gabinete, eu mandei retirar, porque muitos profissionais de saúde, amigos meus, disseram, é melhor você analisar bem, isso vai prejudicar a gente. E eu faço autocrítica naquilo que eu acho que eu estou errado. Perca seu tempo ligando para lideranças políticas internacionais para comprar vacina. Perca seu tempo em salvar vidas, presidente. Coloque dentro do seu Twitter algo, diga assim, faça o isolamento social, se cuidem, essa doença mata. Não descer tanto para vir criticar um simples projeto que já foi retirado, porque eu, como ser humano, como cidadão e como político, naquilo que eu erro, naquilo que eu me equivoco, eu faço autocrítica. E eu espero que ainda dá tempo para Vossa Excelência fazer autocrítica em relação à vacina. Compre vacina, não compre cloroquina, presidente.